Você já ouviu falar em Hitobashira? Em sua tradução literal, a palavra significa pilar humano, uma prática milenar japonesa de sacrifício, onde pessoas eram enterradas vivas, debaixo ou próximo a grandes construções, como castelos, pontes e barragens, como uma forma de pedir a proteção dos deuses. Será que realmente existem corpos humanos misturados às grandes obras arquitetônicas japonesas? Eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Hitobashira, os pilares humanos do Japão. E se for verdade? Hitobashira é uma técnica de sacrifício humano que era supostamente praticada antigamente no Japão. Por mais que pareça um método de tortura e punição, o ato era uma forma de ofertar um presente aos deuses. As pessoas, então, eram enterradas vivas, debaixo ou próxima a grandes construções como diques, pontes, castelos, para que assim essas edificações fossem protegidas por divindades de inundações, ataques inimigos ou outros tipos de desastres naturais. O ritual tinha o poder também de transformar a estrutura mais forte e estável. Não era qualquer tipo de indivíduo que poderia ser utilizado para os sacrifícios humanos em geral. Se procurava uma pessoa que consentisse com o ato e que tivesse características como pureza e espiritualidade. Assim, ela poderia passar a eternidade rezando pela proteção da construção. Em registros de contos japoneses, grande parte dos sacrifícios eram feitos por mulheres. Em outras crenças, o Hitobashira era praticado por samurais, que tradicionalmente colocavam seus restos mortais nas construções, para que seus espíritos se tornassem guardiões do local. Os primeiros registros sobre a prática do Hitobashira foram encontrados no Nihon Shoki, traduzido comumente como As Crônicas do Japão, o segundo livro mais antigo do Japão. Na história, o imperador procurava uma solução para as inundações que aconteciam no local. Ele então teve uma revelação divina, através de um sonho, que 2 pessoas deveriam ser sacrificadas para agradar as divindades dos rios. Então, um deles foi jogado nas águas. Ao mesmo tempo, foi feita uma oração. O segundo homem, no entanto, conseguiu fugir. No Diário do século XV, menciona também a prática Hitobashira. Conta-se que uma mulher que carregava um menino foi capturada, enquanto passava ao longo do rio Nagara. Ela foi enterrada no local onde uma grande ponte iria ser construída. As menções sobre a prática Hitobashira são comumente associadas a projetos audaciosos arquitetônicos. Acredita-se que esses rituais com mortes humanas começaram durante a construção dos Kofun, um conjunto de tumbas megalíticas localizada em Sakai. Desde então, a prática se tornou parte da tradição em várias partes do Japão e é contada de geração em geração, se tornando ao longo dos anos uma lenda urbana japonesa. As lendas dos pilares japoneses, construídos com corpos humanos, como eu disse antes, circulam no Japão desde a antiguidade. Em alguns casos, alguns restos mortais de pessoas eram enterrados dentro dos alicerces de algumas construções. Disse que a prática do Hitobashira se manteve presente no Japão até o século XVIII. Outros trazem uma data mais recente, mencionando o século XX. Uma construção bastante associada à prática de pilares humanos é o Castelo Matsue, que fica na província de Shimane, e teve sua construção finalizada no século XVII. O Castelo de Matsue é uma grande edificação e possui 6 andares. Ele foi construído com a estética característica do período Azuki Momoyama. A construção durou cerca de 5 anos, tendo começado em 1611. É um dos poucos no Japão que conserva seu estado original. Atualmente, dentro dele, funciona um museu sobre a história e cultura dos samurais da região.
O monumento tem grande importância histórica, sendo considerado propriedade cultural do país. Entre outras construções semelhantes, o castelo de Matsue é o segundo maior e terceiro mais alto e o quinto mais velho castelo do Japão. De acordo com as lendas locais, o muro de pedra que estava sendo construído para se levantar a estrutura desabou várias vezes. Para estabilizar a edificação, acredita-se que um sacrifício humano poderia ser a solução. Os construtores e trabalhadores começaram a procurar uma pessoa ideal para o Festival de Obon, um importante evento religioso no Japão, que pode se assemelhar aos dias de finados no Brasil. Dentre a multidão de participantes, uma bela jovem se destacou e foi escolhida. Ela então foi capturada, assassinada e seus restos mortais se encontram, segundo a lenda, nas paredes do castelo Matsue. Desde que o ritual foi feito, a construção nunca teve nenhum incidente. Porém, segundo o mito, o espírito da moça passou a assombrar continuamente o castelo. Ela, que havia se mostrado uma ótima dançarina durante o festival, fez vários passos de dança pelo castelo. E sempre que dança, as paredes e o chão se movem, como um princípio de terremoto. A antiga ponte Matsue Ohashi é outro local que circula a lenda da prática de Hitobashira. Mesmo com os melhores profissionais e trabalhos constantes para levantar a estrutura, a ponte sempre desmoronava. Para que a edificação pudesse existir, um sacrifício humano foi feito no local. Depois disso, a ponte se manteve em pé sem problemas por 300 anos. A lenda foi tão difundida na região que, durante o período quando a ponte estava sendo construída, pessoas tinham medo de andarem pelas proximidades, temendo serem uma nova vítima de sacrifício para manter a construção em segurança. O castelo Maruoka, que fica localizado na província de Fukui, é um dos castelos mais antigos do Japão. Acredita-se que ele também tenha corpos humanos em seu alicerce. De acordo com a lenda, desmoronamentos eram muito comuns durante o processo de construção. Foi diante disso que Oshizu, uma mulher que, segundo a crença, possuía apenas um olho, foi escolhida para servir de sacrifício. Ela estava ciente e tomou a decisão para que, em troca, um de seus filhos se tornasse um grande samurai. Assim, seu corpo foi enterrado sob o pilar central do castelo. O ritual pareceu dar certo. A construção foi bem sucedida. Nada se desmoronou no local após o sacrifício. Porém, a promessa que lhe foi feita não foi cumprida. Assim conta-se a lenda que o espírito da mulher começou a causar grandes inundações no fosso do castelo, sempre que a primavera chegava. Os moradores diziam que era uma vingança da mulher de um olho só. As pessoas diziam que a chuva era causada pelas lágrimas de tristezas de Oshizu, porque seu sacrifício havia sido em vão. Moradores locais ergueram um pequeno túmulo para acalmar seu espírito. Por mais que tais lendas pareçam ser apenas contos fantasiosos de histórias de terror, algumas evidências, ao longo dos anos, deram força aos mitos e ajudaram a sustentar a existência de sacrifícios humanos nas construções. Em Hokkaido, ossos humanos foram encontrados em torno de várias pontes e túneis. Um exemplo que ficou bastante famoso foi o túnel de Jomon. Essa obra foi construída em 1914 para dar acesso à linha ferroviária. Em 1968, o túnel foi submetido a reparos, após um grande terremoto. Para a surpresa de muitos, foram encontrados no local uma série de ossos humanos, selados no interior das paredes. Essa descoberta alimentou as lendas de que várias construções japonesas teriam sido construídas através de vários sacrifícios humanos. Muitos usuários e trabalhadores do lugar acreditam que o túnel é assombrado pelos espíritos das vítimas de sacrifícios. Um tempo depois, foram descobertas ossadas com muitos corpos em volta do túnel Jomon.
Algumas teorias foram levantadas sobre o ocorrido. Acredita-se, segundo especialistas, que os corpos encontrados eram de trabalhadores forçados, oriundos de prisões, que foram submetidos a condições de trabalhos degradantes e que provavelmente foram soterrados vivos. Em 1980, um monumento em homenagem a essas pessoas foi erguido. Existem rumores também da existência de restos mortais humanos em meio a concreto da ponte Koshikawa, construída em 1939, na extinta linha Konboku, em Hokkaido. Nenhuma evidência foi comprovada, mas muitos revelam que há, de fato, uma possibilidade de que exista, entre os espaços vazios da estrutura, corpos de pelo menos 11 trabalhadores que morreram durante a construção da ponte. Lendas e mitos antigos sobre a prática do hitobashira e sacrifícios humanos são muito comuns no Japão, mas não há nenhuma evidência conclusiva, capaz de comprovar que tais martírios humanos tenham de fato ocorrido. Alguns teóricos sustentam a hipótese que esses corpos tenham surgido como uma forma de ensinar à população japonesa a importância do autossacrifício. Mas mesmo assim, essas histórias são muito interessantes e até um pouco assustadoras. Você já tinha ouvido falar dessa lenda japonesa? Acredita que essas obras arquitetônicas realmente têm corpos humanos em suas estruturas? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva agora. Aproveite também para deixar o seu like e ative o sino de notificações para estar sempre por dentro do nosso conteúdo. Te vejo em breve, aqui, na Fatos Desconhecidos. Tchau.